Mário, mais uma vez vamos continuar com as nossas perguntas acerca da contribuição e estávamos aqui a falar um pouco acerca do texto que tu pregaste no domingo passado. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e versículo 24. Agora, nesta secção, Paulo menciona uma série de indivíduos que ele precisa que estejam ao seu lado para ele fazer esta contribuição, não é? Fala-me um pouco destes homens. Porquê que ele precisa destes homens? Porquê que ele menciona as características destes homens? Tudo só para levar este dinheiro para esta igreja em necessidade. Ou mesmo para lembrar aos coríntios também que eles têm que ajudar esta igreja de Jerusalém. Ok, então em primeiro lugar tens o contexto da carta. Okay. A carta de 2 Coríntios é uma carta bem especial, onde o apóstolo Paulo, de alguma forma, está a defender-se destes ataques ao seu caráter, à mensagem, ao ministério que ele desempenha ali na igreja em Corinto. Há falsos mestres, há pessoas que estão a colocar a sua pessoa em causa. Então, para, de alguma forma, proteger-se de toda esta situação, não tanto o seu caráter, acho que não é a sua grande preocupação, mas sim o ministério, porque ele diz isso no capítulo 6, para que ninguém censure o ministério. Ele quer conduzir esta situação de forma correta. Então ele, neste texto, ele mostra-nos, e este seria o grande ponto desta secção, ele mostra-nos essa preocupação. Diz assim o versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva. Aí generosa é mesmo volumosa, grande, administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Okay. Então a sua grande preocupação é esta, é que não haja uma censura, não haja uma desonra ao nome do Senhor, que os homens não tenham suspeitas, mas eles olhem e digam, não, todas as coisas estão a ser feitas dentro de uma integridade, de uma honestidade. Então este seria, vamos dizer assim, o primeiro aspecto, por causa deste contexto da igreja, e este segundo aspecto deste cuidado que ele quer ter. Um terceiro aspecto, ele vai mencionar agora nesta parte que vamos pregar no domingo, que tem a ver com aquilo que ele já tem falado dos coríntios a outras igrejas. Também, então ele envia estes homens antecipadamente, eles vão antes do apóstolo Paulo chegar lá, para que esta coleta esteja preparada por eles. Agora, o que eu acho interessante é realmente ele não menciona os nomes, só o de Tito, porque já foi mencionado várias vezes na carta, mas não menciona o nome destes dois homens. Não é? Os estudiosos divagam por vários nomes, pelo menos 8 nomes em cima da mesa para estes dois personagens, mas realmente isso não é importante. O importante é que o texto talvez não vá por um caminho que nós hoje iríamos. Nós talvez escolheríamos homens hoje, em primeiro lugar, pela sua qualificação técnica, ou seja, ele percebe de contas, ele é bom nesta área, então acho que ele devia fazer este ministério na igreja. A Bíblia não coloca isso em cima da mesa. O apóstolo Paulo não está interessado, parece, nesse tipo de coisas. Não digo que não seria bom, eu acho que seria bom ter alguém qualificado, mas acho que o mais importante, a prioridade para a igreja é aquilo que o apóstolo Paulo aqui coloca em cima da mesa. Em primeiro lugar, ele fala de Tito. Nosso primeiro ponto da pregação foi esse, dele ser um homem que ele é sensível à ação de Deus, ele vê que Deus está a trabalhar nesta situação da contribuição e o próprio Deus age no seu coração para isso. Também este irmão, no versículo 18, que é um louvor no Evangelho, que as igrejas sabem isto, e aqui as igrejas, de uma forma específica, estamos a falar das igrejas da Macedónia, as igrejas da Galácia, que estão na zona da Ásia, e também as igrejas da Ásia Menor, mais a zona de Éfeso e por aí adiante. Então nós vemos aqui que é um irmão realmente muito piedoso, devoto, confiável. Assim, no versículo 22, ele menciona outro irmão que tem um grande zelo, um grande interesse, e que esse interesse ele já foi provado, inspecionado, ele é real, ele é autêntico. E então, estes dois irmãos, que acabam por ser mensageiros, glória de Cristo,
mais Tito são enviados para fazer este trabalho. Então parece que o destaque é no caráter, é naquilo que a pessoa é e não tanto naquilo que ela é capaz de fazer. Ok, então não necessariamente estes homens ou eram economistas ou administradores financeiros. Não necessariamente eles eram técnicos aí. Então o que é que Paulo, podemos dizer que Paulo está a buscar é o caráter diante de Deus destes homens. Exato. Para escolhê-los para... Sim, está preocupado com a glória do Senhor, com aquilo que os homens vão ver, então ele quer escolher homens que têm este caráter, estas qualidades que trazem isso, essa glória, essa honra diante dos homens. Ok, então deixa-me só colocar esta pergunta, não estavas preparado para esta, mas deixa-me colocar. Imagina que estamos numa reunião de pastores e temos que escolher alguém para cuidar desta parte financeira da igreja. Tens um homem na igreja que não é um homem muito ativo na igreja, só vem aos cultos, mas ele trabalha num banco ou é gestor de uma empresa. E depois tens outro que também poderia ser candidato, mas ele não é um homem que trabalha em nenhuma dessas áreas, é um pintor, digamos assim. Ele pinta, trabalha por uma empresa, mas pronto, é um homem que é íntegro na sua casa e é íntegro também na igreja, é um homem ativo. Qual deles escolheríamos para estar envolvido, neste caso, entre aspas, na tesouraria da igreja, ou nesta parte financeira da igreja? Pronto, eu acho que o segundo. E porquê o segundo? Por causa do caráter dele, por causa de ser um homem bíblico. Então esta tem que ser a preocupação da igreja? Sim. Ok. Sim, acho que aí é onde a igreja deve apontar. Nós temos outros casos na Bíblia, não é este o único caso. Se nós disséssemos, este é o único momento na Bíblia que vemos isso, então a tua argumentação é um bocado fraca. Não. Em quase todos os casos onde nós vemos o levantamento de uma coleta para ajudar irmãos numa necessidade, este é o tipo de homens que estão à frente deste ministério. Okay. Por exemplo, em Atos capítulo 6, só para dar mais um caso, em Atos capítulo 6 nós temos este caso das viúvas gregas que não estão a ser atendidas e pronto, surge esta murmuração na igreja. Então os apóstolos que já estavam demasiado atarefados com esta questão e com aquela que é primordial, que é a pregação e a oração, eles propõem algo à igreja e isso é interessante. No versículo 3 eles dizem: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de qualidades administrativas. Não, diz de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Também. E a igreja escolhe, e depois ainda o texto, Lucas nos dá mais detalhes acerca destes homens. E diz aqui no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e prosélitos de Antioquia. Todos estes homens estavam nessa característica. Então eu acho que é isto que nós devemos procurar para ficar à frente do ministério. Eles depois podem adquirir um pouco mais de qualificações técnicas na área das finanças. Isso seria bom, não é? Exatamente. Seria bom. Mas o que é primordial para a igreja é o caráter deles. Então, seria errado, por exemplo, uma igreja contratar uma empresa fora do mundo para administrar os dinheiros da igreja? É assim, eu diria que eu entendo que há igrejas que são demasiado grandes, mas acho que sempre a igreja deveria erguer dentro dela mesma este ministério. Okay. Parece-me, pelo relato bíblico, que a igreja é quem está a administrar, a igreja é quem está a fazer todas estas coisas. Também eu estou a tentar ser sensível àquelas igrejas, mega igrejas, Exato. que recebem milhões. E é preciso gerir estas coisas e é preciso ter alguma qualificação técnica, realmente. Mas acho que a igreja deve investir, deve apanhar em homens que são realmente piedosos e poder dar-lhes formação e ajudá-los porque eles sempre terão este caráter. Nunca saberemos se uma empresa que não pertence à igreja, não é secular, nunca saberemos se ela vai fazer corrupção, se ela vai roubar da igreja, se ela vai desviar fundos. Não é? Então nós precisamos de ter essa certeza, então acho que o melhor é mesmo escolher homens qualificados espiritualmente.
E tu mencionaste no início da tua pregação, quando deste aquelas histórias, daqueles escândalos, daquelas igrejas, também é muito para evitar Exato. esse tipo de coisas. Uma coisa também que acrescento aqui é essa pluralidade de homens. Eu acho que a igreja deve fugir ao máximo de ter só um homem à frente, ou uma família à frente. Isto acontece muito em meios pentecostais, carismáticos, onde o dinheiro vai com o pastor e a sua família. Isso acho que é errado. Okay. Acho que isso cria desconfiança. Acho que não estão a pensar como o apóstolo Paulo aqui. Ele não está a escolher pessoas da sua família. Ele está a deixar que igrejas escolham pessoas. Isso traz maior integridade e honestidade a toda esta administração. E também protege, ou seja, o homem ou o pastor, Exatamente. para que ele não caia nessa... Exatamente. Pode ser uma tentação, Sim. Exato. Muito Fugir àquilo que falámos, que é o amor ao dinheiro. Como o apóstolo Paulo propõe a Timóteo, foge destas coisas. Vamos estender esta pergunta só mais um bocadinho. Este louvor, fala-me um pouco sobre esta afirmação no texto, que é cujo louvor, versículo 18, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. O que é que isto diz, esta expressão louvor no Evangelho, diz acerca deste homem, do seu conhecimento e da sua reputação? Uma das coisas mais interessantes no estudo destas passagens é a característica dos homens, ou um aspecto destes homens que eu acho que saltou-me à vista, mexeu um pouco com as minhas convicções anteriores, eu já até fui questionado sobre isso. Mas pronto, esta palavra, esta expressão, louvor no Evangelho, ela está em si a falar de alguém que, obviamente, conhece o Evangelho, alguém que conhece as boas novas e alguém que é reconhecido na igreja por ser também um proclamador dessas boas novas. Então, o que está a acontecer com estas igrejas é que elas, por um lado, elas aprovam este homem no Evangelho e elas, ao mesmo tempo, celebram este homem porque ele proclama as Escrituras. Então dá a sensação que este é um pregador, ou um evangelista. Também alguém que está a proclamar as boas novas juntamente com o apóstolo Paulo, ou um enviado das igrejas para essa função. Além disso, mais à frente, mesmo no final do versículo 23, diz que tanto este homem do versículo 18 como o homem do versículo 22, eles são mensageiros. A palavra mensageiros é a palavra apóstolos, literalmente. Que significa enviados. É obviamente uma expressão geral para enviados que originam a palavra missionários no nosso tempo. E a minha convicção é que estes homens estão envolvidos na obra missionária. Eu talvez não consiga dizer que são literalmente missionários, mas eles estão envolvidos. Isso é muito claro por causa desta expressão e por causa do versículo 18 também em relação a este primeiro irmão. Então nós devemos, talvez, ter homens que têm um coração missionário. Eu estou totalmente de acordo com o Wiersbe no seu comentário quando ele diz que em qualquer comitê, em qualquer organização que tem, vamos dizer assim, a administração dos fundos da igreja, que deve haver pessoas com uma inclinação missionária. Okay. Podem ser até missionários. A minha convicção até a nível do dinheiro da igreja é que ela deve ter pastores missionários envolvidos. Okay. E esta seria a forma bíblica de organizar esta parte da... Sim, porque acho que haverá um coração sempre mais inclinado a dar, a contribuir, a ser generoso. Pensando no reino de Deus. Exatamente. Pensando no reino de Deus. Exatamente. Ok. Obrigado, Mário.